Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube da professora Madalena Coatio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional. E se você precisa passar um concurso público e estudar com conteúdos que vão agregar ao teu conhecimento para você sair gabaritando a sua prova, o seu lugar é aqui comigo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da aprovação e acompanhar todas as nossas aulas, sempre terças e quintas, às 20 horas. Tem aula nova aqui no canal para você. E me siga também nas redes sociais, lá no meu Instagram, @Madalena Coatio. Enquanto você pega o seu material, aqui na descrição do vídeo tem uma série de playlists, tem também o material da nossa aula. Então você pega o material, responde as questões e bora corrigir. E não se esqueça de divulgar o nosso canal para aquele seu amigo que, assim como você, também precisa passar no concurso público. Vamos aprender em comunhão. Bora lá, meu povo. Temática da aula de hoje. Gente, este tema é um tema fácil, mas como é importante. Está presente tudo quanto é prova das carreiras educacionais. E que tema é esse, professora? Projeto político pedagógico. E, dessa vez, nós só trouxemos questões novinhas. Só questões de 2024. Bora ver como é que as bancas estão cobrando o projeto político pedagógico agora, em 2024? Vamos lá? Vamos começar, meu povo? Então, vamos nessa! Aqui, nós temos um quadro sobre as características do projeto político pedagógico. Então, o PPP é um documento teórico e prático construído coletivamente que vai dar um rumo, uma direção para a escola. E o projeto político pedagógico, assim como o professor Celso Vasconcelos nos apresenta aqui, tem as seguintes características. Ele tem uma abrangência global, a participação é uma participação coletiva e ele se concretiza ao longo do processo. Então, por que ele tem essa abrangência global? Porque ele é o ponto de partida para os demais projetos e ações que a escola vai implementar. A participação, como eu acabei de falar, tem que ser uma participação coletiva. O projeto político pedagógico ele tem que ser construído coletivamente por todos os segmentos, por todos os sujeitos da escola. Então, esse projeto ele deve refletir o pluralismo de ideias, ele deve refletir a diversidade de ideias e se constituir como um consenso na comunidade escolar, na população majoritária, na maioria do povo da escola. Horas. É na diversidade que a escola constrói a sua unidade. E ele se concretiza ao longo do processo. O PPP ele não é algo estático, pronto e acabado. Ele é dinâmico, ele é processual. Então, o projeto político pedagógico ele deve estar em constante avaliação e reconstrução, acompanhando as mudanças da legislação educacional e também acompanhando as mudanças no paradigma de educação. Então, o projeto político pedagógico ele tem essa característica, a processualidade. À medida que a escola vai implementando as ações do PPP, a escola vai avaliando se a escola está indo no rumo certo ou se a escola está super perdida. Por isso que ele deve ser avaliado e reavaliado processualmente. Tudo bem? Bom, gente, temos aqui outra informação para vocês. São os princípios norteadores do projeto político pedagógico que estão lá no artigo 206 da Constituição Federal e no artigo 3º da LDB. E que princípios são esses? Gente, isso aqui vocês têm que saber, porque toda prova cai, tá? Que princípios são esses? O primeiro princípio é o princípio da igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola.
O outro princípio é o princípio da qualidade. O outro princípio é o princípio da gestão democrática do ensino público. O outro princípio é o princípio da liberdade. E, por último, o princípio da valorização do magistério. Então, agora a gente vai estudar um pouco mais sobre o projeto político-pedagógico por meio de questões, tá bom? Responde e vamos lá. E vamos corrigir. São princípios. Lembrando que eu trouxe apenas questões recentes de 2024, tá? Para a gente ver como é que as bancas estão se posicionando, tá? Este ano. Vamos nessa. São princípios norteadores do projeto político-pedagógico, exceto, aqui eu vou fazer uma correção, tá, gente? É gestão democrática, exceto, vamos lá, valorização do magistério é um princípio? É um princípio. Igualdade é um princípio? É um princípio, a igualdade de condições para acesso e permanência na escola. A liberdade é um princípio? Também é um princípio. E a gestão democrática? Também é um princípio. E a tecnicidade? Este daqui não é um princípio. Então, esse aqui vai ser o exceto. Então, nós temos como princípio, vou colocar a lâmina anterior, nós temos como princípio a igualdade de condições para o acesso à permanência, o princípio da qualidade, da gestão democrática do ensino público, da liberdade e da valorização do magistério. Então, aqui, ao invés de tecnicidade, aqui é o princípio da qualidade. Próxima questão. O PPP é um importante documento da escola porque A. Capacita seus membros a decidir livremente. B. É elaborado pelos gestores da escola. C. Limita a intervenção das políticas públicas na ação da escola. D. Viabiliza a gestão democrática na escola. E define quais conteúdos devem ser trabalhados em sala de aula. E aí, gente, o que você marca aqui na questão de número 2? Aqui na questão de número 2, nós vamos ter a letra D. Tá? O projeto político-pedagógico é um importante documento, por quê? Porque ele é um instrumento da gestão democrática. Assim como a escolha dos dirigentes escolares, assim como os canais, as instâncias de participação, como o conselho de classe, Grêmio Estudantil, Associação de Pais, Alunos e Mestres, Conselho Escolar, são instâncias, canais de participação que promovem a gestão democrática, fortalecem a gestão democrática. O projeto político-pedagógico também é um instrumento que viabiliza a gestão democrática. Por que não é a letra A? Capacita seus membros a decidir livremente? Não, gente, nós temos que decidir coletivamente. É elaborado pelos gestores da escola, nunca precisou. É elaborado pela comunidade escolar. Limita a intervenção das políticas públicas na ação da escola? Não. A escola tem que levar em conta as políticas de educação e define quais conteúdos devem ser trabalhados em sala de aula? Não, gente, isso vai estar lá no currículo. Próxima. Considerando a importância do projeto político-pedagógico, bem como suas características, elaboração e execução, podemos afirmar, exceto que o PPP é um instrumento que reflete a identidade e os valores da escola, estabelecendo diretrizes para a prática pedagógica, a gestão democrática e a participação da comunidade escolar. E aí, gente, a letra A? Letra A tá certíssima, tá? O PPP, ele é um instrumento que vai refletir o jeitão da escola, a identidade da escola. Então, o projeto político-pedagógico vai refletir os valores que a escola procura constituir nos alunos. Vai estabelecer as diretrizes, as grandes linhas de trabalho da escola. Vai definir a gestão democrática e também a participação da comunidade escolar. Então, esse não é o exceto.
B. A elaboração do PPP deve ser um processo participativo, envolvendo professores, alunos, pais, funcionários e demais membros da comunidade, visando garantir representatividade e legitimidade às decisões tomadas. E aí, gente? A elaboração do PPP tem que ser um processo participativo, sim, envolvendo todos os segmentos da escola, como está aqui na letra B, professores, alunos, pais, funcionários. Para quê? Para que haja uma representatividade de todos os segmentos da escola. E em havendo essa representatividade de todos os segmentos da escola, as decisões terão mais legitimidade. Então, a gente não marca a letra B. Letra C. O PPP é um documento estático, elaborado uma única vez e sem a necessidade de revisão ou atualização ao longo do tempo, pois suas diretrizes permanecem válidas indefinidamente. Bom, gente, esse daqui é o exceto. Aqui, ó, primeirinho aqui, ó. Nunca precisou. O PPP ele é um documento dinâmico, elaborado uma única vez, também não, sem necessidade de avaliação, de revisão. Ele tem que ser avaliado e reavaliado constantemente. Vamos ver a letra D. A execução do PPP envolve a implementação de ações planejadas, a avaliação constante dos resultados e a adaptação das estratégias conforme as necessidades e demandas identificadas. Opa, e as necessidades identificadas. Sim, letra D também está certa. A execução do PPP vai envolver ações que devem ser planejadas. Tem que haver um planejamento para se elaborar o projeto político-pedagógico. Tem que haver uma avaliação constante, tanto dos resultados quanto do processo. E por último aqui, as estratégias também devem ser adaptadas à medida que as necessidades vão surgindo. Então aqui o exceto vai ser a letra C. 4. De acordo com Libânio, Oliveira e Toschi, para que o projeto pedagógico, nem sei se é assim que pronuncia, para que o projeto pedagógico da escola expresse o trabalho coletivo, é preciso utilizar, letra A, princípios e objetivos divergentes, para que haja diversidade em vez de consenso. Não, gente, os princípios e os objetivos estabelecidos têm que ser convergentes e não divergentes. B. Estruturas organizacionais horizontalizadas, nas quais as lideranças são prescindíveis. Bem, aqui está errado. As lideranças são imprescindíveis. Não é porque o projeto político-pedagógico é construído coletivamente que não tem liderança. Claro que tem, né, gente? Próxima. C. Sistema de avaliação do projeto em aberto e difuso, para que a escola expresse a escola ideal de qualidade. E aí? Bom, esse é o que a gente vai... Esse aqui também está errado, porque está dizendo que o sistema de avaliação do projeto é aberto. Não. A avaliação tem que ser pensada, tem que ser planejada. Difuso, um sistema de avaliação difuso, não. O sistema de avaliação tem que ser transparente. Para que expresse a escola ideal, não, é a escola real, porque o projeto político-pedagógico ele nasce da realidade da escola. D. Sistemas e práticas de gestão negociadas a partir de acordos sobre as decisões por meio de um consenso mínimo. E aí, a letra D, o que você marca? Para você estar certo ou estar errada? É essa letra que nós vamos marcar. Então, o sistema e a prática de gestão tem que ser negociada. O que é política? Política é a arte da negociação. Os acordos e as decisões, como diz o item, devem ser deve haver um consenso, no mínimo,
Um consenso mínimo. Vamos ver por que não é a letra E. Conjunto de regras e normas determinados pela direção, expressando o exercício hierárquico claro e necessário. Bom, o projeto político-pedagógico não se restringe a esse conjunto de regras e normas que a direção empurra goela abaixo do povo, não. Nós já vimos uma questão anterior. O projeto político-pedagógico não é a direção que elabora. Ele é construído no coletivo da escola. 5. Em relação ao PPP e seus objetivos, assinale as assertivas abaixo, assinalando F se verdadeiras. Desculpa. V se verdadeiras ou F se falsas. Vamos lá. O objetivo principal do PPP é definir a estrutura curricular da escola, incluindo as disciplinas e conteúdos a serem ministrados em cada ano letivo. E aí, meu povo, o objetivo principal do projeto político-pedagógico é definir o currículo? Definir o currículo? Não. O projeto político-pedagógico não vai ter como objetivo principal definir o currículo. Isso vai estar lá no planejamento curricular. Então, F. O PPP não precisa definir a identidade da escola, seus princípios educativos e as metas que pretende alcançar. Muito fácil essa, né? Falso também, porque o projeto político-pedagógico ele tem que refletir a identidade da escola. O projeto político-pedagógico tem que refletir, tem que definir os princípios educativos que aquela escola busca praticar. O PPP é um documento meramente burocrático, sem impacto na prática pedagógica da escola. Bom, este item também é falso. Por quê? Porque o projeto político-pedagógico ele não é um documento meramente burocrático. A legislação determina que a escola tenha que elaborar o seu projeto político-pedagógico? Sim, determina, mas a escola tem que elaborar o projeto político-pedagógico para que ele seja executado, para que ele seja colocado em ação, em prática, e não apenas para se cumprir a burocracia. Próxima, o PPP deve ser elaborado com a participação de toda a comunidade escolar, incluindo alunos, professores, pais e funcionários. Bom, este aqui está certo. Então, nós vamos marcar a letra B. Sim, o projeto político-pedagógico ele tem que ser elaborado coletivamente e este coletivo vai incluir alunos, professores, pais, funcionários, tá? Os diversos segmentos da escola. Questão de número 6. Vejam aí enquanto eu tomo uma água. Vamos lá. Acerca dos erros que podem ser cometidos pela escola antes, durante e depois da elaboração do seu projeto político-pedagógico, julgue os itens abaixo, assinalando-os como verdadeiros ou falsos. Vamos lá. Para agilizar o processo, a escola deve copiar o PPP de outra escola, utilizar um modelo pronto da internet ou terceirizar a elaboração. Essa daqui é brincadeira, né, gente? Gente, tá tudo errado aqui nessa questão. A escola não tem que copiar o PPP, o projeto político-pedagógico de outra escola, não tem que pegar um modelo pronto na internet e tampouco terceirizar a elaboração. Próxima. Para acompanhar as mudanças e desafios escolares e sociais que se apresentam, a escola deve revisar e reavaliar o PPP numa base periódica. E aqui? Bom, este aqui, meu povo, tá certinho, sim. Nós temos mudanças na legislação, nós temos mudanças nos paradigmas de educação,
Então, é necessário que, para se acompanhar todas essas mudanças, todos esses desafios, a escola ela tem sim que revisar e tem sim que reavaliar o seu projeto político-pedagógico periodicamente. Próxima, para uma gestão mais democrática, a escola deve envolver pais, professores, alunos e funcionários da escola na construção do PPP. Fizemos uma questão parecida porque isso cai demais. Sim, para que a gestão seja efetivamente democrática, a escola tem sim que envolver todos os segmentos da escola. E a última aqui, na busca de autonomia, a escola deve construir um PPP perfeitamente alinhado com a realidade local, ao arrepio das diretrizes oficiais. E aí, o que você marca esse? Esse aqui é uma questão mais de interpretação, né? Esse aqui vai estar errado. Então, nós vamos marcar a letra A. A escola ela tem autonomia, mas ela não tem soberania. Então, ela não pode construir o seu projeto político-pedagógico, como diz o item aqui, ao arrepio das diretrizes oficiais. Muito pelo contrário, ela tem que levar em consideração as diretrizes nacionais, as diretrizes do seu estado, do seu município, aqui do Distrito Federal. Ela tem que levar em conta o instituído e não, como diz o item aqui, ao arrepio das diretrizes oficiais. 7. E aí, meu povo, estão gostando? Me diga aí. Deixe o seu comentário nas nossas aulas. Sempre que eu posso, eu leio e respondo, tá bom? E, já que eu parei aqui, queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda terça e toda quinta a gente tem um encontro aqui, tá bom? Para a gente ficar mais sabido. Vamos lá. Uma escola do interior do estado tem seu projeto político-pedagógico desde o ano de 2010, o qual, de acordo com a direção da escola, é reavaliado todos os anos para fins de acompanhamento de sua implementação. No entanto, a equipe da escola admitiu a não participação dos professores e da comunidade na elaboração e avaliação do PPP. Diante dessa situação, é correto afirmar que o impacto da não participação efetiva da comunidade escolar na avaliação e no replanejamento do PPP afeta... Vamos lá. Então, reparem aqui na situação hipotética. A escola lá do interior do estado tem o PPP desde o ano de 2010, nós estamos no ano de 2024, só questões de 2024, e a direção diz que esse projeto político-pedagógico é reavaliado todos os anos. Mas a escola admite que não há a participação dos professores e da comunidade. Aí a pergunta é, diante dessa situação, é correto afirmar que o impacto da não participação na avaliação e no replanejamento afeta, interfere. Letra A, na construção coletiva e democrática sobre as finalidades sociais da escola e, consequentemente, suas formas operacionais. E aí, gente, quando a comunidade não participa dessa avaliação, desse replanejamento, isso afeta a construção coletiva, isso afeta a gestão democrática sobre as finalidades, sobre o papel social da escola, isso afeta a forma como aquele projeto político-pedagógico vai ser operacionalizado, executado. Sim, meu povo, afeta. Tem a letra A que a gente vai marcar. Vamos ver por que é a letra B. Afeta o atendimento individual e coletivo aos professores por parte da coordenação pedagógica. Então, não necessariamente. C. Afeta o atendimento personalizado à comunidade como forma de discutir as
problemáticas apresentadas pelos alunos. Também não. Letra D. Afeta o trabalho com situações limites, como racismo, intolerância religiosa e bullying. Também não. E afeta as ações pedagógicas e os planos de ensino, além das reuniões realizadas nas áreas do conhecimento. Então, o que está redondinho aqui, quando a comunidade não participa do replanejamento, da avaliação, como está aqui na situação hipotética, isso afeta a construção, coletiva, isso afeta a construção democrática sobre o papel social, sobre as finalidades sociais da escola. Isso afeta a forma como esse projeto político-pedagógico é operacionalizado, é colocado em prática. 8. O projeto pedagógico é um documento que não se reduz à dimensão pedagógica, nem muito menos ao conjunto de projetos e planos isolados de cada professor em sua aula. Por quê? Vamos lá. O PPP integra diferentes dimensões: a pedagógica, a administrativa, a financeira e a comunitária, abrangendo não apenas as questões relacionadas ao ensino e aprendizagem. E aqui, gente, este item 1, o que vocês marcam? Ele está certo ou está errado? Aqui, gente, ele está certinho. Sim, o projeto político-pedagógico ele vai integrar diferentes dimensões. Ele vai envolver a parte pedagógica, a parte administrativa, a parte financeira, e ele também vai se relacionar a outras questões para além das questões de ensino-aprendizagem. Então, aqui nós vamos colocar a letra certa. 2. O PPP desempenha um papel estratégico ao planejar ações a médio e longo prazo, alinhadas aos objetivos educacionais e à visão de futuro da instituição. E aí, gente, esse item 2 está certo ou errado? Este item 2 está certinho. Sim, o projeto político-pedagógico tem um papel estratégico. Por quê? Porque planeja ações a médio prazo, a longo prazo. Tudo isso tem que estar, casadinho com os objetivos educacionais e tem que observar o futuro da instituição. 3. Contempla a padronização da estrutura administrativa unificada, independente da diversidade das realidades educacionais do contexto educacional brasileiro. E o item 3? O item 3 está errado. Por quê? Porque o projeto político-pedagógico ele não pode ser padronizado, meu povo. Ele tem que refletir a realidade de cada uma das escolas. 4. O PPP contribui para a promoção da gestão democrática, incentivando a participação coletiva na definição de rumos e tomada de decisões. E aí, gente, este item ele está certinho. O projeto político-pedagógico ele contribui para fortalecer a gestão democrática? Sim. Ele incentiva a participação coletiva? Também. Ele define os rumos, a direção que a escola deve caminhar? Também. Então, a gente marca a letra B. Questão de número 9. Qual a principal característica do projeto político-pedagógico que o diferencia de outros documentos escolares? Vamos lá. A. Ser um documento formal, exigido por lei, sem impacto direto na prática educativa. E aí, tá certo? Não, gente. Porque o projeto político-pedagógico, ele impacta. Ele interfere diretamente na prática educativa. B. Apresentar um detalhamento minucioso
das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas em cada ano letivo. E aí, gente, o PPP, ele vai apresentar esse detalhamento minucioso, esse passo a passo das atividades pedagógicas? Não. Esse detalhamento está lá nos nossos planos de aula. O projeto político-pedagógico é o plano global da escola. C. Definir a estrutura curricular da escola com a seleção de livros didáticos e conteúdos específicos. É isso que o projeto político-pedagógico vai se diferenciar dos demais documentos? Definir a estrutura curricular? Não, gente. Quem define a estrutura curricular é o planejamento curricular, tá? Seleção de livros didáticos, conteúdos específicos. Essa seleção de conteúdos específicos vai estar lá no planejamento curricular, no nosso plano de aula. D. Ser um documento construído de forma coletiva pela comunidade escolar, norteando a identidade e as ações da instituição. E aí, gente, essa daqui é a certa, porque essa é a principal característica que vai diferenciar o projeto político-pedagógico dos demais documentos escolares, porque ele é construído de forma coletiva pela comunidade. E esse projeto político-pedagógico que vai dar um norte, que vai nortear, que vai construir, que vai desvelar a identidade da escola e as ações da escola. Vamos ver por que não é a letra E. Estabelecer regras de conduta e normas disciplinares para os alunos, assegurando a ordem na escola. Não, projeto político-pedagógico não está aí para estabelecer regras de condutas, normas, assegurar a ordem, né? Isso aí está mais para o bedel, para o regimento. Então, é a letra D de dado. 10. O projeto político-pedagógico é o documento fundamental para orientação de uma instituição escolar. Avalie-se os componentes do PPP incluem. Item 1. Ações para integração da escola-comunidade, projetos sociais e parcerias com organizações locais. E aí, gente, o projeto político-pedagógico, ele tem que incluir ações que integrem a escola, a comunidade? Sim. É necessário que a escola pense em formas de mobilizar, de trazer a comunidade para viver a vida da escola. Que tenha projetos sociais, parcerias com a comunidade local. 2. Incluem projetos relativos à inclusão, educação ambiental e sustentabilidade e fomento à prática de leitura. E aí, gente, o projeto político-pedagógico tem que incluir projetos relativos à inclusão, educação ambiental e sustentabilidade? Sim. Tem que fomentar e incentivar a leitura na escola? Também. 3. Organização inclui a organização da estrutura organizacional, administração de recursos e ações de desenvolvimento profissional. E aí, meu povo, o projeto político-pedagógico tem que organizar a estrutura organizacional da escola, sim, tanto a estrutura pedagógica quanto a estrutura administrativa. Tem que administrar os recursos humanos, financeiros, materiais, informacionais da escola também. E tem que pensar em ações de desenvolvimento, de capacitação, de formação continuada também. Questão de número 11. Meu povo, me diga aí. Estão gostando da aula? Tá muito seco aqui em Brasília. Aqui na minha região, a umidade está em torno aí de 10%. Seco, seco, seco. E aí, me diz como é que está no seu estado.
Estamos em agosto de 2024, pensa. Vamos lá. E se você está me assistindo e sabe, porque eu tenho certeza que este conteúdo é um conteúdo de valor, que vai agregar conhecimento na tua caminhada para a assinatura do teu termo de posse, inscreva-se, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa o seu comentário, divulgue o nosso canal. Bora lá? Acerca do projeto político pedagógico e dos assuntos a ele relacionados, julgue os itens abaixo. Questão 11. O projeto político pedagógico é um documento que visa promover a autonomia da escola, possibilitando que a escola, defina suas diretrizes, as linhas, educacionais, metodologias de ensino e formas de avaliação de acordo com suas especificidades e contexto local. E aí, essa questão ela está certa ou ela está errada? Meu povo, essa questão ela está certinho. O projeto político pedagógico, ele busca promover sim a autonomia da escola. Ele vai possibilitar as linhas gerais, as diretrizes que vão nortear o trabalho pedagógico daquela escola. Ele vai possibilitar que a escola defina as metodologias que ela vai assumir, implementar e também as formas de avaliação. Então, o item 11 está certinho. 12. O PPP é um modelo padronizado e uniforme, aplicável a todas as escolas, independentemente de suas especificidades. Tá fácil, né, gente? Essa daqui tá errada, porque o PPP não é um documento padronizado e uniforme, aplicável a todas as escolas, independentemente das especificidades. Está tudo errado aqui. O projeto político-pedagógico ele tem que refletir as especificidades de cada realidade. Ele não é um modelo padronizado, uniforme. Não dá para aplicar o mesmo PPP em todas as escolas. Cada escola tem a sua identidade. Cada escola tem que construir o seu projeto político-pedagógico. Questão de número 13. O processo de elaboração do projeto político-pedagógico pode se converter em uma experiência de formação na medida em que os sujeitos têm oportunidade de participar das discussões e de refletir crítica e coletivamente a respeito das ideias partilhadas e das soluções propostas. E aí o item 13? O item 13 ele está certinho, uma questão muito bem elaborada aí pelo SEBRASP. O processo de elaboração do projeto político-pedagógico pode se converter, pode se transformar em uma experiência de formação, em uma experiência de aprendizagem, sim. Por quê? Porque à medida que a gente está elaborando esse projeto político-pedagógico, os sujeitos da escola, como diz a questão, têm a oportunidade de participar das discussões, de refletir de forma crítica e coletiva a respeito das ideias partilhadas e das soluções propostas. Questão muito bem elaborada aí do SEBRASP. 14, questão bem curtinha. O PPP, Projeto Político Pedagógico, é apenas um documento burocrático sem relevância prática. Gente, isso cai demais, né? Olha o tanto de questão que a gente já fez sobre isso. Entra ano e sai ano, as bancas cobram demais isso. Ó, então fala, hoje são só questões de 2024. Vamos lá, este item está errado. O PPP é apenas um documento burocrático que não tem relevância prática. Gente, o projeto político-pedagógico, ele é um documento teórico-prático e ele não pode se restringir apenas a cumprir uma burocracia, ele não pode se restringir apenas a cumprir uma formalidade legal. 15. O PPP é um documento que busca integrar os aspectos políticos, sociais, culturais e pedagógicos da escola,
orientando suas ações e práticas educativas de forma coerente e alinhada com sua missão e visão. Tá aqui que tá certo e o item está certo mesmo, tá? O projeto político-pedagógico, ele busca integrar todos esses aspectos políticos, sociais, culturais, pedagógicos. O projeto político-pedagógico, ele busca orientar as ações, as práticas educativas da escola, sempre de uma forma alinhada com a missão da escola, com a visão da escola, com o jeitão da escola, com a identidade da escola. E aí, meu povo, terminamos a correção deste assunto, que é um assunto fofo. Adoro o projeto político-pedagógico, cai demais em prova, demais. As provas têm muitas questões de projeto político-pedagógico. E aí, gente, lembre-se sempre, meu povo, que lembre-se sempre que tudo vai dar certo. Carimba que é top, sabe por quê? Todo mundo passa em concurso público. Já vai ser a sua vez, tá certo? Então, fica aqui comigo porque nós temos um monte de aulas para você.